A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo guarde os nossos corações das corrupções do mundo. Momento de reflexão na poderosa palavra do nosso Pai, o Evangelho genuíno do nosso amigo Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre seguir um líder. Mais uma vez aqui, aniquilando essas doutrinas de homens. Todas elas vão cair por terra em nome de Jesus. Vós todos não sabeis como está o coração do nosso Pai, indignado, porque todas as igrejas, todas as assembleias nos 4 cantos da terra vivem em doutrinas que são mandamentos de homens. Mas o meu Pai está por fazer uma obra, porque Ele nunca desiste, porque Ele é piedoso, bondoso e sua benignidade dura para sempre. Vamos meditar e vamos passear na palavra do nosso Pai, como já é de nosso costume. Vamos começar em vamos começar em Marcos. Eu prefiro Marcos. Mateus escreveu a mesma coisa, mas Marcos escreveu de uma forma detalhada que me chamou a atenção, então eu prefiro usar Marcos. Marcos 8, eu vou ler do 34 ao 38. Amém? Quando você for nos acompanhar na Bíblia, procura um Almeida Revista Corrigida. A NVI e a NTLH, elas mudaram a essência da palavra do nosso Pai. Amém? E está escrito: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Vou começar aqui no final, no 38, que ele diz que esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai. Isso também é para os cristãos, sabia? Os cristãos que estão vivendo doutrinas de homens corruptos de entendimento. Ouvem as doutrinas dos homens, mas não ouvem as palavras de Deus, o Evangelho genuíno. Não testifica na Bíblia o que o homem que está lá em cima do púlpito está pregando, se é verdade ou não. Já ensinei para vocês todos, quando forem meditar e estudar, entra no site de busca e bota lá referência cruzada. Olha o dicionário para ver o significado da palavra, as conjugação verbal. Tem que examinar as escrituras. Então, todas essas pessoas que vivem em doutrinas de homens vão ser deixadas para trás se não se arrependerem, se converterem. E o Evangelho genuíno está saindo daqui do nosso canal. O canal é meu e seu. Então, as pessoas que são deixadas para trás, além de ser todas as pessoas do mundo, também um monte de gente que vai estar dentro da igreja vai ser deixado para trás. Esse aqui é um dos motivos, porque vão ser vários motivos. E você vai aprender todos eles aqui no nosso canal. E quando diz aqui no 35 que qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, não quer dizer que a pessoa vai morrer por tentar salvar a si mesma, é porque ninguém pode salvar a si mesmo, só o sangue de Jesus. E ela não vai morrer a morte carnal. Ele fala aqui de a segunda morte, a morte eterna, de viver no lago de fogo e enxofre.
Da mesma forma, quando diz, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, não é que você vai se matar por amor do Evangelho e de Jesus, não. É você negar ao desejo da sua carne, os prazeres do mundo, os deleites, todas essas coisas e viver para Deus. Só existe uma maneira de viver para Deus. Viver em oração, meditação, jejum, subir o monte, acordar as madrugadas para adorar a Deus. Só dessa maneira que nós podemos agradar o coração de Deus. E aqui o primeiro versículo que eu deixei por último. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O negar é deixar de fazer a nossa vontade, o que a nossa carne deseja, e fazer a vontade de Deus. E todos nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a vontade de Deus é a nossa santificação. Se tornar santo assim como santo Ele é. E tomar a sua cruz é carregar o peso da nossa cruz. Quando você vai negar a sua carne, a carne vai começar a reclamar. Então, você vai ter que se esforçar, porque Deus vai te ajudar. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando você negar a si mesmo, automaticamente a sua carne vai começar a gritar, querendo fazer o que você fazia antes. Mas agora você tem que lutar, botar o joelho no chão e pedir a Deus para te ajudar, porque você está ouvindo as palavras de salvação e vida eterna e você quer seguir Jesus. Amém? E quando ele diz, siga-me, é para você seguir Jesus, não o homem. Eu já ouvi o homem aí falar que ele é um dos maiores líderes religiosos do Brasil. Também uma mulher disse para mim, qual é a igreja que você vai, irmão? Aí eu disse para ela, ultimamente não estou indo na igreja. Porque, irmãos, verdadeiramente não tem como eu ir para a igreja. Com tudo que Deus já me ensinou e no nível que Ele me levou, não tem como. Dá ânsia de vômito quando eu vejo os caras pregando essas doutrinas no púlpito. E aí essa mulher disse, como você não vai para uma igreja, você tem que ter um líder. E eu falei para ela, o meu líder não é um homem, meu líder é Jesus. Então está escrito lá, quando você segue um líder, Jesus nos ensinou que um só é o pastor, um só é o seu mestre, Jesus Cristo. Nós já falamos sobre isso e vamos falar novamente. Então está escrito, Mateus 23, 8, 9 e 10. Vós, porém, não queiras ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Então ninguém quer ser chamado de pastor, porque um só é o nosso pastor, a saber, Jesus Cristo. Já falei na outra pregação que quando um homem se coloca lá no púlpito e bate no peito e diz que ele é o pastor, ele está roubando a glória de Deus. E vocês seguem o homem, vocês vão para o mesmo lugar que eles vão. Amém? Não pode seguir o homem. E você tem que chamar ele de irmão, está escrito aqui, ó. E todos vós sois irmão. O cara que está lá em cima do púlpito, se colocando como pastor, que não é pastor, ele é o seu irmão. Você chama ele de irmão. Não aceita esse negócio não. Chama ele de irmão. Se ele te mandar sair da igreja, entra em oração com Deus. Você não pode se sujeitar ao homem, mas a Deus. Tem que fazer tudo na direção de Deus. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, ao qual está nos céus. Então, o único Pai, o nosso Pai, é o nosso Pai que está nos céus. Ninguém é o nosso Pai. Amém? Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Ele repete duas vezes, né? Fala Rabi e fala mestre. Sabemos o que Jesus disse para Pedro, no João 21, do 15 ao 17, o que nós vamos fazer aqui agora é mostrar mais uma vez para vocês que nenhum desses homens corruptos de entendimento podem ser o seu pastor.
O Senhor é o nosso pastor. Amém? Então, o que Jesus disse para Pedro? Jesus é o pastor. Pedro é um homem muito temente a Jesus, a Deus. Então, Pedro poderia bater no peito e dizer que ele era pastor, né? Mas ele sabia que Jesus era o único pastor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Jesus não disse: seja pastor dos meus cordeiros, das minhas ovelhas. Jesus falou 3 vezes para Pedro, eu não quero repetir as 3, só uma vez já basta. Então, Pedro sabia que tinha que começar a pregar o Evangelho, porque isso aqui é uma ordem de Jesus. E em momento nenhum ele bateu no peito e disse que ele é pastor. O próprio Pedro, que nós vamos ler em 1 Pedro 5:1, diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então, o próprio Pedro, que poderia se dizer pastor, mas era um homem muito temente a Deus e a Jesus, e a missão dele foi concluída com êxito. Ele diz que ele é presbítero. Ninguém pode ser pastor. Nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Sabia disso? Está escrito, Mateus 5:48, sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Também está escrito lá em Lucas 6:40, o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Ser imitador. Em João 13:16, na verdade vos digo que não é servo maior que o seu Senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Também está escrito em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Também está escrito em Mateus 10:24 e 25, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Isso aqui é uma das coisas que papai me ensinou, e eu tenho um temor e tremor muito grande de não roubar a glória de Deus. Então eu falo para as pessoas que eu sou só o servo. Na verdade, podemos dizer que eu sou o amigo de Deus, o mensageiro de Deus, aquele que Ele escolheu para enviar a mensagem. Amém? Então, amados, precisamos examinar as Escrituras. Esses homens que estão em cima dos púlpitos aí nos 4 cantos da terra, eles criaram um monte de doutrinas para fazer o que lhe apraz. São muitas doutrinas que eles ensinam para nós. Eu também já vivi 5 anos dentro de uma igreja. E era porque eu saí, né? Mas continua sendo doutrinas de homens. Jesus também disse, Mateus 15:8 e 9, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então as pessoas estão lá nas igrejas, nas assembleias, nos 4 cantos da terra, pensando que estão adorando a Deus e não estão. Vocês precisam se libertar desses homens corruptos de entendimento. Estamos aqui no nosso humilde canal. Esperei com paciência no Senhor para chegar esse momento de poder começar a trazer o Evangelho genuíno para todos vós de todos os povos, língua, reino, tribos e nações. Esse Evangelho tem que chegar nos 4 cantos da terra para que possamos aniquilar as doutrinas de homens. E vocês
Meus amados irmãos, dos quatro cantos da terra, de todos os povos, língua, reino, tribos e nações, se libertar dessas doutrinas e alcançarem a salvação e vida eterna, ou então serão deixados para trás. Não precisa olhar para mim, não sou eu. É o papai que usa a minha boca. E eu não gosto nem de ser chamado de profeta, que para mim só existe um profeta, Jesus Cristo. Amém? Se faltou alguma coisa, deixa aí uma mensagem. Se tem alguma dúvida, deixa a mensagem. Seja um multiplicador e compartilhe. Convide as pessoas para poder se inscrever no nosso canal, para poder receber as mensagens todos os dias, as nossas orações. Amém? Tá só começando. Isso aqui é só o início. Então vamos fazer uma humilde oração para finalizar. Pai eterno, soberano Deus, te agradecemos por esse momento de meditação no seu Evangelho genuíno. Obrigado porque o Senhor nos ensinou, conforme o desejo do seu coração. E agora estamos compartilhando e multiplicando, cumprindo o ID de Jesus. Então precisamos da sua ajuda para, com o seu Santo Espírito, tocar nos corações, quebrar esses corações duros, incircuncisos, diamantados, abrir as mentes para que possam entender que essas são as palavras de vida eterna. E a glória é sua, Pai. Nós vamos em seu nome e eu não quero ser reconhecido por ninguém, a menos somente pelo Senhor, Pai. Somente pelo Senhor. Então nos ajuda. As pessoas que ouvirem as nossas pregações, elas possam ir lá e confirmar na sua palavra e ver que aqui é o Evangelho genuíno. Não é o evangelho falsificado que já se prega há muitos anos. É o que te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.